Bom dia a todos e todas, sejam bem-vindos ao IFAM, ao segundo dia do Laboratório de Práticas Bibliotecárias do IFAM. Muito obrigada a presença de todos os bibliotecários do Instituto, auxiliares, assistentes, aos bibliotecários convidados, bibliotecários de instituições de outros IFES, de outras cidades, outros países que estão presentes, aos alunos de biblioteconomia que também estão nos prestigiando. E nesse segundo dia nós vamos receber aqui a presença do Diego Leonardo Fonseca, bibliotecário do Campus Manaus Zona Leste, que vai nos apresentar a formação de multiplicadores em normas da ABNT. Eu quero lembrar aos senhores da importância dessa formação, porque nós trabalhamos diariamente com as normas da ABNT, até sem saber. Acho que, não sei se todos vocês tiveram acesso a uma informação que o Ministério Público ele vai exigir que o IFAM agora trabalhe com as questões de acessibilidade de uma forma mais concreta, e nós estamos também fazendo parte disso. Nossas bibliotecas precisam estar totalmente adequadas nas questões da acessibilidade, enfim. E aqui a mini bio do Diego Diego é doutor em Ciência da Informação pela Universidade de Londrina, Estadual de Londrina, é mestre em Engenharia de Produção e especialista em MBA, com MBA executivo em Engenharia de Produção e Gestão em Engenharia de Qualidade Total pela Universidade Federal do Amazonas, especialista em Gestão Tecnológica da Informação pela Escola Bia, tá mudo. Tá, vou entendendo em Libras aí. Deixa eu ver. Mas dá para ver agora, né? Não tô vendo ninguém, Sim, só alguém me sinaliza. sim, Tá sim, bom. tá. Gente, bom dia. Bom dia a todos. Como a Bia apresentou, eu vou estar conversando hoje sobre o tema aqui no Laboratório de Práticas do IFAM, bibliotecárias do IFAM, a respeito de formação e multiplicadores de normas da BNT. Então, a ideia hoje é trazer para esse evento, né, algumas discussões e algumas proposições voltadas para a necessidade dos bibliotecários, né, e dos profissionais que atuam nas bibliotecas em trabalhar e em pensar de que maneira nós podemos multiplicar a importância, né, a partir das nossas atividades, das nossas ações, sobre o uso das ferramentas, né, ligadas à normalização, especificamente sobre a ABNT. Então, a gente vai entender um pouco algumas questões relacionadas ao que no IFAM, né, a gente, apesar de nós termos convidados, mas muito do que aqui eu vou apresentar, inclusive uma resolução interna, tem a ver com o Instituto Federal, né? Mas mais para frente algumas outras soluções, algumas outras ferramentas que a gente vai discutir pode ser também aproveitadas por bibliotecários que atuam em outras instituições também, tá bom? Que a princípio esse evento ele seria interno, né? E aí depois pela procura, pela busca de outros colegas de outras instituições para participarem, e aí o CEGEB definiu e apresentar para outras pessoas, outros profissionais também. Então, vamos lá. Primeiro, a gente precisa entender esse novo cenário da normalização acadêmica, né? Então, a gente vive hoje num cenário onde nós estamos tomados aí pelas atividades de inteligência artificial, né, de produção científica, expansão, né? Então, a questão do uso massivo de tecnologias digitais, o aumento de casos de plágio e uso inadequado de citações, né? E aí a gente vê que cada vez mais as bibliotecas elas precisam agir nesse cenário
como espaços mesmo de mediação na integridade acadêmica, né? Então, cada vez mais, o nosso papel, né, e eu não falo o papel do bibliotecário, mas da biblioteca comunidade de informação, é ser mesmo aquele espaço de garantia da integridade acadêmica, né? Então, a gente vê, por exemplo, hoje muitas instituições, até a própria CAPES agora recentemente, regulando o uso de inteligência artificial na escrita acadêmica. Mas de que maneira e de que forma ética esse uso ele tem sido realizado? E qual o papel da biblioteca nesse cenário? Então, a gente tem um papel em várias frentes, né? Seja na mediação tecnológica, seja na mediação da pesquisa, mediação científica. E a normalização, ela é um ponto central aí e muito caro para a biblioteca, para as bibliotecas, porque é o que faz com que nós assumimos um papel de garantidor dessa integridade. Né? Então, por mais que se use inteligência artificial, que a gente vive nesse cenário da escrita científica, a normalização acadêmica ela vai continuar existindo. Né? Então, na verdade, o rigor científico, o rigor técnico, né? Seja dentro do âmbito institucional, seja para as revistas, para os pareceres, enfim, a necessidade de trabalhar a integridade acadêmica a partir da normalização, ela, na verdade, vai se intensificar. Né? E aí a gente precisa entender qual é o nosso papel como instituição, como profissionais nesse cenário, né? E quais são os objetivos desse treinamento? Então, como eu estou falando desde o início, eu construí esse momento para a gente fazer mesmo um treinamento, mas no sentido de ser uma reflexão também, né? Então, a ideia é que a gente possa sair aqui entendendo alguns pontos e saindo com buscando algumas soluções para a gente aplicar nas nossas bibliotecas onde nós atuamos, né? No seu campo, ou quem é de fora do IFAM, atuar dentro da sua instituição. Então, é uma capacitação técnica voltada para bibliotecários, né? E é um desafio você falar de ABNT para bibliotecários, porque a gente parte da premissa que o bibliotecário ele já tem que conhecer a ABNT, já tem que dominar a ABNT. Não só a ABNT, a gente tem a APA, a gente tem Vancouver, a gente tem outras normas, mas a gente fala da ABNT porque elas são as normas que regem, né, as atividades acadêmicas dentro do âmbito brasileiro, né, a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Mas quando a gente fala de capacitação para bibliotecários, é mesmo para a gente... eu digo que é mais um palpite, é um conjunto de palpites e sugestões que eu vou estar dando, eu vou estar apresentando para que os profissionais se apropriem dessas soluções, ou dessas sugestões, e eles possam aplicar isso nas suas bibliotecas, né? Então, a ideia é voltar para desenvolver estratégias pedagógicas para ensinar normas da ABNT, orientar usuários no uso correto das citações e referências, integrar ferramentas digitais e inteligência artificial no processo de aprendizagem, isso é muito importante. Então, é necessário que hoje nós, cada vez mais, viemos a nos apropriar das tecnologias, das novas tecnologias, né? E a inteligência artificial generativa, hoje, é uma das tecnologias que estão dominando várias frentes, e a gente precisa ter conhecimento dessas tecnologias, porque senão a gente não vai conseguir acompanhar a demanda do nosso usuário. Lembrando que, falando particularmente do Instituto Federal, 2 institutos federais da rede federal, nós somos bibliotecas multiníveis, então nós trabalhamos do ensino médio técnico até o doutorado. Então, a gente trabalha com várias frentes de usuários, seja de faixa etária, seja de atuação, seja de busca acadêmica, profissional, científica, mestrados profissionais, mestrados acadêmicos, doutorados profissionais, acadêmicos. Então, a gente precisa ter o domínio dessas ferramentas justamente para acompanhar esse processo de aprendizagem, né? E, logicamente, fortalecer a atuação da biblioteca na formação científica. Como eu falei inicialmente, a biblioteca ela precisa cada vez mais firmar o papel dela como mediadora na integridade científica. E a gente só vai ocupar cada vez mais esse espaço se nós, como profissionais que atuamos à frente, também termos consciência do nosso domínio, né, e buscar cada vez mais aprimorar as ferramentas que nós temos. E qual é o papel estratégico da biblioteca? Então, a biblioteca ela atua como um espaço de formação informacional, né? Parece até uma proximidade, mas quando a gente fala de formação informacional, a gente fala de educar o usuário para que ele seja um mediador da informação, para que ele também seja um mediador crítico da informação. Né? Então, esse é um papel nosso como espaço de formação. Um ambiente de educação científica, né? Então é interessante que a gente também tenha
essa compreensão que a biblioteca ela não é um espaço de circulação, empréstimo e devolução de livros, né? Ontem a Márcia falou muito bem sobre isso quando ela falou sobre repositório institucional, e eu concordo muito com a fala da Márcia, porque isso, às vezes, tem uma ideia de que a biblioteca ela tem que estar presa no espaço de circulação. A gente é um espaço onde empresta, devolve livro, e tem um salão para os usuários lerem e fazerem o que quiserem. Na verdade, não. A biblioteca ela atua muito à frente dessas quatro paredes, principalmente as bibliotecas que estão dentro de instituições de fomento à ciência, pesquisa, tecnologia, por exemplo, como são as bibliotecas da rede federal. Então, a gente é um ambiente, nós somos um ambiente de educação científica, né? Apoio à produção acadêmica, né? Isso daí é um papel estratégico que a biblioteca tem, principalmente, e aí a gente falou ontem sobre o repositório, então o repositório ele é uma ferramenta desse apoio, né? A gente atua diretamente nesse processo, não só de construção e de normalização dessa pesquisa no apoio, mas depois também, quando essa pesquisa já está publicada na visibilidade institucional. Nós somos promotores de boas práticas de pesquisa, então, quando a gente fala de integridade científica acadêmica, a gente fala justamente sobre a necessidade da biblioteca atuar de forma ética, né? Inclusive, eu acredito até que nas construções de futuramente um guia de uso ético de inteligência artificial que o IFAM possa desenvolver, talvez a PPGI já possa estar pensando nisso, é interessante que o bibliotecário faça parte, por exemplo, de uma comissão, né? Então, a gente precisa estar na frente, dominando essas frentes, né? E bibliotecários que atuam como mediadores da normalização científica, né? Então, a ideia de que a gente precisa dominar só a BNT, ok, eu acho muito boa, mas a gente precisa dominar também outras ferramentas, a APA, a Vancouver, né? Porque eu acredito que aqui quem vai estar, depois vai estar gravado esse treinamento, essa palestra, às vezes um bibliotecário da Fiocruz, ele trabalha muito mais, por exemplo, com a APA e a Vancouver do que com a BNT. E ele é bibliotecário também. Então, a gente precisa ter a noção que a gente tem que buscar o domínio da normalização científica do todo, né? Não, às vezes, necessariamente a BNT, que é onde a gente atua com uma maneira mais frequente, né? Então, quais são os principais entraves, né, que a gente observa com relação ao uso das normas das bibliotecas, né? Quais são os principais desafios, quais são as principais barreiras? Eu acredito que essas barreiras que eu vou estar mencionando agora, talvez sejam as mesmas barreiras que você percebe na sua instituição, no seu campus. Primeiramente, é o desconhecimento das normas por parte dos usuários, né? Isso é muito claro quando a gente pega o trabalho, quem está à frente do repositório, os PCCTs, né, e os trabalhos ali, inclusive até monografias, até de pós-graduação, como dissertações, a gente vê erros ali claros ali, para não falar grotesco, mas expressivos de erros de normalização. Por qual motivo? Né? Então, a gente vai procurar a raiz do problema. Talvez seja uma aula de metodologia científica que o professor não instruiu, talvez seja uma falta de contato da biblioteca com os coordenadores de curso para que a biblioteca não atue realizando oficina de normalização. Fica o ponto de interrogação. Isso a gente vai falar um pouco mais na frente. Então, são uma série de questões que a gente também precisa entender o nosso papel, tanto o nosso papel crítico para solucionar, quanto o nosso papel crítico também de responsabilização, às vezes, das nossas atitudes como bibliotecários, que nós não temos de apoio à normalização científica, né? Uso de modelos prontos na internet, talvez... No caso do IFAM, a gente tem um guia, mas a gente tem uma normativa aí, que é até um manual de TCC. Quando a Karina estava no CEGEB, a Darlene, nós elaboramos, acho que de 2017 a 2018, um manual de TCC que precisa ser, inclusive, atualizado. Mas, por exemplo, existem instituições que têm um manual de TCC atualizado, mas o professor, a coordenação nem sabe. Ou então, será que a biblioteca, será que a coordenação geral, será que os coordenadores dos campos estão compartilhando, propagando esses manuais para que a coordenação, para que as coordenações de curso tenham conhecimento? E se eles têm conhecimento, será que eles têm aplicado? Então, assim, a gente vê que é um problema, puxa o outro, né? Referências incompletas ou incorretas, confusão entre estilo de citação, como eu falei, quem trabalha em bibliotecas da área da saúde, que publica em uma instituição que é a BNT, confunde uma norma com a outra, porque acha que é tudo a mesma coisa. Dependência excessiva de inteligência artificial, né, ou geradores automáticos. A gente sabe que hoje, se você souber usar um prompt, que é um comando ideal, você consegue pedir para uma ferramenta de IA fazer a normalização de
de uma referência, ela faz, mas a gente precisa sempre ter o olhar humano, né? Então, a dependência excessiva da IA para tudo, aí ela não vai substituir, porque a gente sempre precisa de um olhar e de uma curadoria humana, né? Então, essa dependência também é um problema que, inclusive, os usuários estão se tornando cada vez mais dependentes da inteligência artificial até para fazer formatação, enfim. Plágio intencional ou não intencional, né? Então, a gente vê o problema ainda de plágio, o aluno não sabe o que é uma citação direta, uma citação indireta, às vezes ele acha que tirar um trecho de um trabalho sem colocar entre aspas, sem mencionar a fonte, está tudo certo, e aí ele acaba incorrendo em plágio. Então, a biblioteca também tem esse papel, e o bibliotecário tem esse papel de fazer esse acompanhamento e entender também essa realidade, né? E aí, então, por que ensinar as normas da BNT, né? Então, quando a gente fala de normas da BNT, a gente fala, principalmente na visão do aluno, para a visão do aluno é um grego, né? Quando a gente fala de normas da BNT para um aluno, ele fica desesperado, e é sempre um problema, porque para a gente que trabalha com a BNT, que conhece a BNT, 6023 de referência, 6028 de resumo, 10520 citação, para a gente é uma série de números que o bibliotecário já está acostumado, desde a classificação, catalogação, a gente trabalha com números, né? Mas para o aluno isso fala grego, né? Então isso espanta um pouco, inclusive, a vontade deles de entender, de compreender. Então a gente precisa entender que nós precisamos facilitar essa linguagem, ou pelo menos propor soluções que mitiguem, né, que diminuam essa barreira aí entre a biblioteca e o usuário com relação à normalização. Então, as normas, primeiramente, elas têm um papel fundamental porque padroniza a comunicação científica, né? Então, você vai publicar um trabalho, você vai mandar um trabalho para um evento, uma revista, existe uma normativa que você precisa seguir para que esse trabalho seja aceito ali, naquela revista ou naquele evento. Isso é uma padronização, né? A comunicação científica ela é padronizada. Ela garante a rastreabilidade das fontes, né? Então, uma referência, por exemplo, bem feita, ela faz com que você seja, por exemplo, visto no Google Escolar, né? Então ele reconhece ali a citação e consegue aumentar a visibilidade do seu trabalho. Então é importante porque padroniza, valoriza a ética acadêmica, né? Porque a gente sabe que quando um trabalho ele é citado, referenciado, quando a fonte está correta, isso faz parte da ética, né? Então você citou alguém, você precisa referenciar. Então isso parte da premissa da ética, né? E a avaliação e circulação do conhecimento, né? Então quando você tem um trabalho bem padronizado, formatado, normalizado, esse trabalho ele é aceito pela comunidade e ele é validado, né? E o bibliotecário, ele precisa ser o validador desse processo, né? Porque a gente precisa tomar a frente nesse papel. Às vezes a biblioteca, por exemplo, tem um certo problema com relação a professores de metodologia científica que acham que sabem mais do bibliotecário sobre, por exemplo, normalização. E não é uma questão de quem sabe mais ou quem sabe menos, é uma questão de trabalhar em conjunto, né, para que o usuário, para que o aluno da instituição, e eu falo de bibliotecas que são vinculadas a instituições, como o IFAM, como a UFAM, enfim, como bibliotecas que têm curso de pós-graduação, de graduação, que produzem conhecimento, que produzem artigos, trabalhos de conclusão de curso, o bibliotecário ele tem que certificar e ser um certificador e um validador desse processo, né? Cabe a nós esse papel, e com relação ao IFAM, eu já vou mostrar daqui a pouco como isso se dá na instituição, né? E aí, quais são as principais normas trabalhadas com os estudantes, né? As normas mais recorrentes em treinamentos. 10520 de citações, a 6023 de referência, 14724, que é de trabalhos acadêmicos, a 6024, que é de numeração progressiva, a 6027, que é de sumário, 6028, resumo. Então, existem várias normas que eu vejo que são normas bases para a gente trabalhar com os alunos, com os estudantes, com relação, por exemplo, a treinamentos. A gente sabe que às vezes a gente, por exemplo, no CMZL tem um treinamento que a gente fala de norma, só que é um treinamento que a gente faz, assim, é muito extenso, porque a gente pega cada norma dessa e tenta extrair as principais informações dessa norma para que o aluno entenda e aplique na pesquisa, no trabalho dele. Só que se a gente for parar para pensar, cada norma dessa, ela dá um treinamento por si só. Só a norma de citação, por exemplo, você passa mais de hora ali falando, explicando, trazendo exemplos, mostrando, porque o treinamento, de fato, ele precisa ser feito dessa forma, né? O aluno precisa entender e a gente precisa ter essa habilidade de mostrar de maneira pedagógica
esse conjunto de letras, de padrões, de normativa, de diretrizes, mas de uma maneira que seja compreensível para o aluno, né? E aí as atualizações das normas é um ponto também que é interessante, que mais uma vez puxa um pouco do profissional de entender que ele precisa ter o conhecimento acurado sobre a normalização o tempo todo, né? Então, assim, atualmente agora nós, aqui do IFAM, nós temos a Target, né, que foi um novo acordo que o IFAM renovou, e a gente tem acesso, por exemplo, à newsletter da Target, né? Eu recebo por e-mail, por exemplo, quando tem uma atualização, você consegue colocar um RSS lá, onde você coloca as normas da área que você quer saber informações sobre ela. Então, se atualizou, por exemplo, como atualizou ano passado, a 6023, que é de referência, você recebe lá a norma atualizada, uma notificação. 10520, que é de citação, em 2023 ela teve uma atualização, então você recebe lá do lado. Então, assim, a gente precisa saber a todo tempo quais são as atualizações para que a gente não apresente norma desatualizada. Eu, particularmente, já vi um treinamento ano passado, por exemplo, de uma biblioteca aí, de uma instituição X, que logicamente eu não vou dizer, que estava apresentando para os alunos ano passado, por exemplo, a norma 6023 de 2018, né? Sendo que ela atualizou já tinha sido atualizada em 2025. Né? Então, assim, se você não se atentar até na elaboração dos materiais de treinamento que você vai oferecer para o aluno, você acaba passando vergonha, porque às vezes até o aluno sabe que atualizou e você, que é bibliotecário, não sabe. Então, por exemplo, 6023 de 2025 teve mudança na apresentação das referências, a inclusão de novos tipos de documentos, principalmente redes sociais, podcast, né? Ajuste dos conteúdos digitais. Então, se você não se antena para as atualizações que estão tendo, você vai apresentar um material desatualizado para o seu próprio usuário, né? Então, é interessante que o bibliotecário tenha essa compreensão de que ele precisa acompanhar a atualização das normas, né? E no âmbito do IFAM? No âmbito do IFAM, nós temos a resolução do Consulp mais atualizada, a 034, e aqui eu trouxe 3 pontos onde, em 2 artigos, onde fala especificamente, no nosso âmbito do IFAM, a nossa competência profissional com relação à norma. Então, lá no artigo 12, fala que a competência nossa, como bibliotecário documentalista, lá na linha 2, que tratar tecnicamente os acervos, e na 8, participar de treinamentos e programas de atualização. Então, assim, é competência nossa, né, dentro da nossa própria resolução, e aí eu estou falando para os bibliotecários, né, no âmbito do IFAM, estarmos atentos tanto para participar de treinamentos e programas de atualização como esse, por exemplo, quanto também tratar tecnicamente os nossos acervos. E a gente só vai tratar tecnicamente os nossos acervos, seja na normalização, seja na catalogação, seja na classificação, se nós estivermos atentos às atualizações das ferramentas, dos recursos que nós utilizamos. Artigo 18, que fala das seções da biblioteca, por exemplo, lá na seção de seleção e aquisição, dentro da organização estrutural da biblioteca, das bibliotecas, né, colaborar na elaboração e efetivação de normatização e padronização dos serviços técnicos. Isso inclui também o quê? A ABNT, inclui também as normas técnicas, ACR2, classificação, CDD, que no caso a gente usa CDD, né? Então, tudo isso tem a ver com o conhecimento de atualização que a gente precisa ter, para que a gente possa estar prestando um serviço, né, com relação à organização e manutenção do acervo de maneira adequada. Dentro do processamento técnico, né, que é as sessões também, aqui no CMZL nós temos o núcleo de processamento técnico, né, na qual eu faço parte. Então, a gente colabora na elaboração e efetivação da normatização e padronização dos serviços técnicos, inclui também a ABNT, né? Porque quando a gente fala de efetivação de normatização e padronização, a gente não está falando só do acervo, só de catalogar, a gente está falando das atividades, inclusive vinculadas à ABNT, que é a nossa norma, são as NBRs, que são as normas que versam a padronização dos trabalhos acadêmicos, dos TCCs, das dissertações, das teses, que inclusive depois vai para o nosso repositório. Então é uma cadeia, né, desde o trabalho lá na orientação, na elaboração dele, até na visibilidade dele institucional. Lembrando que o trabalho, quando ele já está ali no repositório, ele precisa estar totalmente adequado, inclusive com relação à normativa, né? A gente falou isso ontem na apresentação da Márcia, da necessidade de nós atentarmos para a qualidade dos trabalhos que estão indo para o repositório. E a qualidade, não se fala só de qualidade de conteúdo, mas da qualidade técnica, né?
da qualidade metodológica, da qualidade de formatação, e isso o bibliotecário tem um papel efetivo, né? Então é um papel nosso. Então a gente precisa estar atento a essas questões. Então, de que maneira a gente pode pensar, por exemplo, estratégias didáticas para as bibliotecas, né? Então vamos pensar aqui algumas práticas eficazes, como eu falei, aqui é um treinamento, mas é muito mais aqui um conjunto de ideias que a gente vai apresentar e a gente vai conversar a respeito. Por exemplo, oficinas periódicas de normalização, que é o que a gente, por exemplo, aqui tenta fazer, né, um treinamento para a ABNT, né, específico, que é a norma que a gente utiliza, plantões de dúvidas acadêmicas, né, quem tem, por exemplo, ali no Instagram, sempre tirando dúvidas, pessoas que mandam mensagem, que param para perguntar para você ali na referência, então isso daí acontece muito, né, materiais explicativos simplificados, né, talvez um manual que você possa trabalhar de uma linguagem mais simplificada, que você disponibilize para o usuário para ele poder entender, é interessante. Guias rápidos e infográficos, né? Inclusive, até, de repente, eu vejo muito, por exemplo, uma biblioteca que eu acho bem interessante, que trabalha isso muito legal, é a biblioteca de Manguinhos, lá na Fiocruz. Eles sempre fazem umas postagens lá no Instagram deles, que eles têm bastante seguidores, inclusive. Eles trazem sempre alguma coisa sobre a norma de uma maneira muito lúdica, né? Eles apresentam infográficos e vídeos e tal, e é bem interessante, viraliza muito, e é uma maneira didática, pedagógica de explicar as normas, né? Eu acho bem interessante também. E os tutoriais em redes sociais da biblioteca, né? Então, eu vejo muitas bibliotecas que já fazem isso, né? A biblioteca do Cefet, por exemplo, em Minas Gerais, eles trabalham muito trazendo sempre a norma X, aí eles fazem uma série de cards explicando para que a norma serve, última atualização da norma, em que ela se aplica, ou seja, algo bem ilustrativo, básico, mas que para o usuário, né? Para o nosso usuário, principalmente, que muitos jovens estão sempre nas redes sociais, é algo bem interessante. Eu acredito que muitos salvam ali e depois começam a consultar, porque a gente acaba simplificando algo que é muito, na visão deles, complexo, e até para a gente também, né? A gente não consegue gravar tudo, mas a gente consegue explicar para eles de uma maneira bem didática. E aí, qual é a importância do diálogo institucional também, né? Então, essa parte aqui, eu acredito que talvez seja um grande pedra aí no sapato de muita gente, também aqui na nossa instituição, né, no nosso campus, acredito que deve ser para muitos também, é essa falta do diálogo institucional, essa falta de alinhamento, né? Então, é o que eu apresentei lá no início. Por que o aluno tem desconhecimento da norma? Por que será que o aluno, quando chega lá enviando para a gente, para o repositório, o trabalho dele, ou para fazer ainda a ficha catalográfica, porque aqui no IFAM a gente ainda não tem o nosso gerador automático, a gente recebe ali um trabalho onde a gente olha para aquele trabalho, até os termos que eles utilizam lá como pistas, que a gente chama, por exemplo, para os descritores ali, para a ficha catalográfica deles, estão totalmente, enfim, nem representam o trabalho dele, né? Então, o que está acontecendo, né? Porque a instituição, sabe que o professor recentemente eu dei um treinamento para a turma aqui de medicina veterinária, a convite de uma professora que está dando aula de metodologia. E aí eu achei muito legal, porque às vezes o professor está dando aula de metodologia e às vezes ele está passando uma norma ali para o aluno que não tem nada a ver. Então, assim, não há um acompanhamento, né? E qual tem sido o ruído nessa comunicação, né? Então, é importante que tenha o alinhamento da biblioteca com as coordenações de curso, com os professores orientadores, né? Seja ali de PIBIC Júnior, né? Seja os orientadores mesmo do curso, os programas de pós-graduação, os núcleos de pesquisa, né? Então, o ideal é que a gente crie políticas institucionais de formação e normalização científica, né? Então, a ideia é que essa nossa política de normalização, sobre a Target, por exemplo, que é agora uma ferramenta mais recente que nós estamos utilizando, que a gente pulverize isso e faça realmente esse alinhamento. Como a gente pode fazer esse alinhamento? Por meio de e-mail institucional, por meio de grupos de WhatsApp, não sei. E aí a gente precisa pensar em estratégias de forma de que a gente levante a nossa mão e fale, olha, professor, coordenador, a gente tem como ajudar que o seu aluno lá no final, no TCC, crie um trabalho totalmente desalinhado, e esse trabalho ele vai para o nosso repositório e o mundo todo, porque é um repositório institucional, vai olhar para esse trabalho e ver, poxa, é um trabalho lá do IFAM, mas olha aqui, citou errado, poxa, está totalmente fora dos padrões. Então é o ideal que a gente
assuma essa responsabilidade também e pense em estratégias de melhorar esse alinhamento, né? Então, a importância desse diálogo institucional. E aí entender, mais uma vez, como eu falei no início, a biblioteca como promotora da integridade acadêmica, né? E aí a gente reflete de qual forma as bibliotecas podem contribuir nesse contexto, né? E aí vem uma série de questões que a gente pode atuar, seja por meio de treinamento, seja por meio de oficina, seja por meio de materiais que a gente construa, educação sobre plágio, orientações sobre o uso correto de citações, divulgação de ferramentas de verificação de plágio, formação para uso responsável da inteligência artificial. Eu acho que talvez esse último item aqui seja um dos itens hoje mais latentes que a gente tem, principalmente no contexto acadêmico que a gente está agora, contemporâneo. Então, de que maneira a sua biblioteca, a biblioteca que você atua, tem trabalhado sobre formação para uso responsável de inteligência artificial? Será que a gente vai deixar isso na mão de professores, na mão de outros profissionais, ou nós, como bibliotecários, não devemos assumir esse papel e fazermos parte dessa discussão? Então, a biblioteca ela precisa reafirmar o papel dela no processo de educação do usuário. Lembrando que a educação do usuário ela faz parte ali dos nossos pilares de formação. E dentro desse processo de educação do usuário, hoje a formação e uso responsável de inteligência artificial, uso ético de inteligência artificial, faz parte desse nosso rol, né, de contribuições e de atuações dentro da biblioteconomia e dentro das nossas bibliotecas, né? E aí uma transição para a parte prática, da teoria à prática, né? As ferramentas que podem apoiar os bibliotecários. Então, a gente tem base de normas técnicas, que eu já falei da Target, depois eu vou apresentar um pouco ela aqui de maneira bem rápida, né? Os sistemas de consulta, a própria inteligência artificial generativa, nós temos os gerenciadores de referência, Mendeley e Zotero. Então, existem ferramentas que os bibliotecários precisam ter esse conhecimento para que a gente possa replicar esse conhecimento para outros bibliotecários, mas principalmente para os nossos usuários, né? E aí aqui eu vou falar um pouco da aplicabilidade prática. A ideia é que era fazer um treinamento mais prático, né? Mas a gente vai manter esse estilo mais palestra para mesmo dialogar e conversar sobre. Então, assim, o acesso às normas técnicas, né? Então, a apresentação da plataforma Target Web. Então, a gente tem essa plataforma, que é uma plataforma que o IFAM assina, muitas outras instituições também assinam, e a gente tem acesso a uma infinidade de normas, não só normas da área de documentação e informação, né? Que são as NBRs que a gente aplica mais para os trabalhos acadêmicos, mas uma série de outras normas também que são de interesse dos nossos alunos. A gente precisa conhecer todas as normas? Óbvio que não. Mas a gente precisa conhecer a ferramenta que fornece as normas. Aí a gente precisa, inclusive fazendo treinamento, apresentando. Então, quais são os benefícios da Target, né? O acesso atualizado às normas da ABNT, busca por palavras-chave, consulta institucional, né? Ou seja, você consegue consultar a partir do seu vínculo com a instituição, e é uma base, logicamente, confiável para orientação dos usuários, né? E aqui o passo a passo eu vou mostrar aqui, mas aqui é mais para quem tem assinatura, quem é do IFAM, né? Então, a gente tem o acesso ao portal institucional, a gente entra na plataforma Target, por exemplo, pesquisa a norma, por exemplo, NBR 6023, abre o documento e navega pelos tópicos. Aqui eu não coloquei com relação à RSS que você faz para receber a notificação, né? Mas tem essa opção logo abaixo aqui, você pode incluir toda atualização que tiver de normas específicas, você vai receber essa notificação no seu e-mail, né? E aí, por exemplo, como sugestão, você pode mostrar, busca por palavras-chave, referência, citação, criar manuais e tutoriais simples de acesso para divulgar na biblioteca. Se eu não me engano, eu acho que o CMC, a biblioteca do CMC, tem um tutorialzinho que ensina, eu acho, como acessar a Target, se eu não me engano. Mas se você vê a Target e outras instituições da rede federal, tem alguns tutoriais, eu acho bem interessante, assim, que você pode replicar e mostrar para os usuários como eles se cadastram para ter acesso à Target, né? Então, aqui é a tela, por exemplo, da Target, você entra com o seu e-mail e senha, né? E aí você tem o seu acesso institucional. E aí você como todo, cria uma autonomia informacional. Porque às vezes o aluno ele fica tão dependente de que nós conhecermos a norma e, por exemplo, ele vai participar de um treinamento sobre portal de periódico da CAPES e ele sempre vai te perguntar como... Ele vai sempre querer um novo treinamento, sendo que um treinamento já seja o suficiente para que ele conheça a plataforma. Então, a ideia é que crie no aluno, e não só com relação à normalização, mas uma autonomia, né?
que ele possa apenas nos consultar em alguns momentos, mas que ele comece a criar um vínculo com a plataforma, porque esses acessos, inclusive, são importantes até para certificar a instituição de que está sendo utilizado, seja no Minha Biblioteca, né, seja em outras bases de dados que o IFAM ou que as instituições têm. Então, quais são as estratégias práticas que a gente pode fazer durante treinamentos, por exemplo? Mostrar como localizar as normas, explicar a estrutura do documento, né? Porque às vezes ele baixa ali a norma, ele não sabe desde a descrição da norma, das atualizações, então ali mesmo na própria GateWeb ele te dá todo o histórico da norma foi atualizada, o que mudou com a atualização, enfim. Indicar as partes mais consultadas e estimular a consulta direta às normas, né? Explicar como ele pode fazer uma busca simples, uma busca avançada, né? Então, eu acho que seria interessante essas estratégias para se trabalhar com o aluno, por exemplo, sobre o acesso a target, né? Que é uma norma específica para uma base de dados para normas, né? Inteligência artificial no apoio à normalização, né? Então, enfim, existem N ferramentas de IA que podem ajudar com relação à normalização, né? Então, explicação das normas, exemplificação de referências, revisão textual, sugestão de estrutura acadêmica, né? Mas sempre exigida a mediação crítica do bibliotecário. Então, a gente tem, por exemplo, aqui no CMZL, um treinamento de uso de inteligência artificial para escrita e produção acadêmica. Eu fiz, inclusive, ano passado com os alunos do Partiu IF, com os alunos de engenharia de software, medicina veterinária. Então, a gente apresenta para eles uma série de ferramentas de inteligência artificial que eles podem utilizar em cada etapa no processo de pesquisa, mas sempre com a curadoria humana, né? É sempre uma ferramenta de apoio. E para normalização acadêmica, a gente tem ferramentas que a gente pode utilizar para fazer correções, para fazer ajustes, e a gente pode, por exemplo, pegar essas ferramentas e trabalhar, por exemplo, junto com o Zotero, junto com o Mendeley, que são os gerenciadores de referência. Então, assim, é sempre você mostrar soluções para o aluno, para o usuário, mas sempre entendendo que tem que ter uma mediação crítica, né? Seja do bibliotecário que está ministrando, ou seja do próprio usuário que vai utilizar essa ferramenta depois. E aí tem uma série de ferramentas aí que é de apoio de fácil usabilidade, né? A maioria aí são de conhecimento já populares. Tem outras que são de menos conhecidas, né? Mas as mais conhecidas, ChatGPT, o Perplexity, o Copilot, o Claude, o DeepSeek, o Gemini e o Notebook LM. Então são ferramentas que você consegue explorar cada recurso dessas ferramentas, por exemplo, aplicada à normalização acadêmica, né? Então são ferramentas ali que são bem usuais. E aí, quais são os exemplos de uso de IA, por exemplo? Aplicações possíveis. Você pode usar elas para explicar as diferenças entre citação direta e indireta, gerar exemplos de referência, revisar a formatação, auxiliar na estruturação de trabalhos, né? Por exemplo, o Notebook LM, que é do Google, você pode, por exemplo, criar uma base de dados dentro do Notebook LM, onde você insere, por exemplo, todas as principais normas. Você baixa as normas da Target, sei lá, as principais normas que eu apresentei no início lá relacionadas a trabalho acadêmico, você inclui dentro do estúdio, na Notebook LM, e você pede para ele criar uma grande base de dados de norma dentro do estúdio. E a partir dali, tudo que você perguntar sobre as normas, ele vai te responder, vai criar mapa mental, vai criar fluxograma, enfim. Isso daí daria um outro treinamento, mas é uma ferramenta que você pode trabalhar, por exemplo, aplicando até a construção mesmo de um manual de treinamento para aplicar com os alunos, para apresentar para os alunos, né? Cuidados com o IA, né? É importante falar, limitações importantes. A IA pode gerar referências inexistentes, pode aplicar normas de forma incorreta, não substitui a consulta à norma oficial, né? Então, o bibliotecário sempre vai atuar como curador da informação, né? Então, a gente... existe dois termos dentro da inteligência artificial, que ela se engana e ela alucina, né? Ela se engana porque ela mente, né? Então, se você pedir para ela, às vezes ela te dá uma conceituar um determinado termo, ela vai mentir sobre aquele termo, ou ela vai até falar certo, mas ela vai mentir a referência. E aí você vai copiar e colar aquela referência no Google e você nunca vai achar. Por quê? Porque ela mentiu. E existe um outro ponto que ela também alucina, né? O que é o alucinar? O alucinar, ela até apresenta uma referência correta, só que ela mente na edição, ela mente, ela inclui 2 autores a mais no artigo, sei lá, um artigo que eu escrevi sozinho, ela inclui mais 2 autores comigo, e aí isso a gente chama de alucinar, né? Então ela tem esses desvios, que é por isso que a gente sempre vai precisar que o bibliotecário, ele sempre faça essa curadoria da informação, né? Novas possibilidades para bibliotecas, né? As bibliotecas, elas podem oferecer
oficinas de ABNT com o uso da IA, com a inteligência artificial, guias de uso responsável da IA, tutoriais de normalização, suporte a trabalhos acadêmicos, capacitação e integridade científica. Então, as bibliotecas elas podem trabalhar diferentes possibilidades de utilizar, né, com o uso de recursos de inteligência artificial, por exemplo, maneiras de você lidar com o usuário no sentido dele ficar à frente, né, e dele ter conhecimento sobre a biblioteca, sobre a plataforma, né? Então, é importante sempre que a gente tenha essa compreensão de que a gente tem os recursos, mas a gente precisa sempre fazer essa curadoria, né? E essa curadoria, ela se materializa, inclusive, nos materiais que nós criamos, né? Nos tutoriais, nos suportes, né? Nos cursos de capacitação, nas oficinas. A gente vai ter uma oficina agora, no final de abril, que eu convidei a Débora, que é bibliotecária da Fiocruz, por exemplo, que ela é especialista em gerenciadores de referência, né? Inclusive um tal de Rian, que é voltado para a revisão sistemática de literatura que eu não conhecia, e ela vai ministrar uma oficina aqui para os alunos de agroecologia. Então, também busque parceiros, né? Busque outros profissionais também que apoiem, né? Se você não conhece uma ferramenta, ou se você quer trazer alguém para falar que tem um conhecimento, uma expertise maior, então também faça isso, é uma forma também que a gente tem de diversificar o nosso trabalho, né? A sugestão de serviços informacionais, ideias para bibliotecas dos campos, né? Então, plantão de normalização, criar um guia institucional de ABNT, chat de dúvidas acadêmicas, né? Treinamentos periódicos, repositório de modelos acadêmicos, né? Posts nas perfis das bibliotecas com material instrucional por e-mail. Então, sempre também utilizar o e-mail da biblioteca para estar compartilhando todas as novidades que estão acontecendo, né? Recentemente, a gente teve, por exemplo, o Mac Livros, né? Então, muitos profissionais aqui, muitos servidores não conheciam. Então, a gente faz ali um e-mail, faz uma divulgação interna pelos grupos. Então, a gente precisa ter essa mediação também da biblioteca com a instituição, com os coordenadores, com as pessoas que consomem aqui, né? Que são os usuários do espaço. E aí, os bibliotecários como multiplicadores das normas da ABNT, né? Então, a gente precisa entender que o nosso papel de multiplicador é justamente de expandir o ensino para além das oficinas tradicionais, né? Então, formação em rede, né? Capacitar monitores, bolsistas, estagiários, criar alunos multiplicadores de normalização. De repente, se você tem um estagiário de biblioteconomia que pode apoiar você a também desenvolver estratégias, né? Então, você também não trabalhar sozinho, trabalhar com os coordenadores para articular a inclusão e introdução à normalização do ensino médio técnico, por exemplo. Então, assim, você criar uma rede, não só que um profissional seja responsável, mas que todos os profissionais, estagiários, também trabalhem em rede, também como multiplicadores, né? Fugindo um pouco dos métodos tradicionais. Criar conteúdo digital educativo, né? Quem trabalha com Reel, TikTok, YouTube, produção de vídeos curtos, criar guias rápidos em PDF, infográficos, realizar postagens nas redes sociais da biblioteca educativa, como eu citei, por exemplo, a Biblioteca de Manguinhos, faz isso muito, muito legal. É uma forma que você tem de criar conteúdo educativo sobre normalização. A integração com disciplina de projeto de iniciação científica, né? Então, é interessante fazer parceria com os professores para inserir a ABNT nas atividades avaliativas, por exemplo. Participação de aulas introdutórias de metodologia científica, que foi o que eu participei recentemente agora com a turma de medicina veterinária, né, que está começando metodologia científica, e a professora convidou para a gente falar um pouco sobre as normas da ABNT, proposição de oficinas regulares, né, para quem trabalha, por exemplo, com orientadores ali que tem PIBIC Júnior, é importante que os alunos tenham esse conhecimento, esse contato, né, e é uma característica, por exemplo, da rede federal, é que os alunos aqui têm contato muito cedo com o campo científico, inclusive com normas, com ferramentas. Então, é importante que a gente também faça essa integração. Atendimento contínuo, né? Como eu falei, sempre, se possível, criar um canal, um chat institucional. A gente, às vezes, recebe muitas dúvidas pelo Instagram, por exemplo, sobre normas, sobre o que é um Qualis. Às vezes, o aluno não sabe o que é um currículo Lattes, né? Então, a gente precisa ter esse contato dinâmico, né? Usar as redes sociais, por exemplo, para fazer um post com tira dúvida nas redes sociais sobre normalização, sobre normas, é interessante também. Envio contínuo das divulgações das atualizações das normas via e-mail institucional, é importante também que a gente faça essa mediação, por mais que exista target, por mais que exista base de dados, muitos ainda não acessam, não têm conhecimento sobre, então a gente precisa fazer essa mediação com a própria instituição, né?
uso de tecnologias, né, oficinas sobre uso responsável de ar na normalização, como eu já falei, indicação de geradores de referência, criação de tutoriais sobre as bases como a Target, né, como eu falei anteriormente, as próprias ações institucionais, quem sabe criar, e fica uma ideia, né, até uma ideia que eu vou até tomar para a gente aqui, uma semana da normalização acadêmica com os alunos de graduação e pós-graduação, né, entrar em contato com o coordenador, vamos fazer uma semana de normalização, eles estão perto de começarem a escrever o TCC, o projeto de TCC, vamos fazer uma semana de normalização, cada dia a gente faz um tempo de treinamento sobre uma determinada norma, seria interessante, campanha sobre plágio, integridade científica, trilha de aprendizagem com os estudantes sobre normalização, um newsletter, né, periódico sobre as atualizações nos grupos WhatsApp, institucional, e-mail também, então cria uma newsletter ali, toda vez que tiver alguma atualização sobre normas, sobre ferramentas, envia um grupo de transmissão, enfim, fazer essas ações institucionais, né? E aí, por que fortalecer, para finalizar, a importância das normas da BNT na biblioteca? Né? Então, qualidade da produção científica, integridade acadêmica, autonomia dos estudantes, fortalecimento da cultura científica institucional, é importante que a gente faça isso para que a gente fortaleça a própria cultura científica na nossa instituição, garantia do fluxo contínuo de capacitação do usuário, então o usuário ele vai estar sempre com acesso às atualizações e sempre tendo conhecimento sobre o que está sendo falado, o que está sendo discutido sobre normalização, que a gente vai utilizar para o trabalho dele, e, logicamente, fixar, né, o papel da biblioteca como o ator principal nesse processo. Né? Lembrando que ensinar a norma da BNT não é apenas ensinar a formatação. Né? Ensinar a norma da BNT é, além de tudo, garantir com que a instituição esteja desenvolvendo, esteja se desenvolvendo dentro do processo de integridade acadêmica, né, e de maneira de que os nossos trabalhos eles saiam cada vez mais com qualidade, para que os nossos trabalhos, quando cheguem no repositório, eles chegam com uma qualidade para que a comunidade olhe e veja que realmente a gente tem trabalhado, os trabalhos eles têm sido elaborados de maneira ética, de maneira padronizada, seguindo as normas dos padrões científicos e acadêmicos. Sendo assim, muito obrigado, agradeço, está aí o meu contato, e-mail da biblioteca, o meu e-mail, e fico à disposição. Obrigado. Bom, nós estamos tendo problema aqui com conexão, e aí eu vou dar continuidade, tá, Diego? Primeiro, quero agradecer sua contribuição com o evento, e está aberto para perguntas. A primeira pergunta nós já temos aqui é do André, que ele pergunta sobre, ele fala que estou a gostar da apresentação, mas ainda assim tem uma questão. Quais benefícios podem advir aos usuários em bibliotecas na boa relação entre o professor de MIC e o bibliotecário? Bom, será que o Diego ouviu? Você ouviu, Diego, a pergunta? Tá mudo, Diego. Ah, tá. Não, eu estou lendo aqui no chat. Quais benefícios podem advir os usuários em bibliotecas na boa relação entre o professor... Eu acho que MIC é de metodologia, né? Eu acho que a boa relação entre o bibliotecário e o professor, acredito que aqui deve ser o de metodologia, né? É que quando você tem uma biblioteca que conversa, ou pelo menos existe uma boa relação da biblioteca, do campus, seja do campus que você atua, da instituição que você atua, né? Eu falo de campus porque quando a gente fala de metodologia científica da pesquisa, a gente fala de professor de uma turma X, né? Seja da graduação, pós-graduação, você consegue trabalhar de uma maneira orientada, né? Então, é difícil quando você atua, por exemplo, numa instituição onde você não tem nem conhecimento sobre o que está sendo apresentado, ou que o professor está apresentando em sala de aula sobre metodologia científica, e aí quando você recebe o trabalho, você consegue ver que o trabalho está mal formatado, não está seguindo a norma, está com norma desatualizada, que a gente vê isso de maneira muito recorrente. Por quê? Porque os professores de metodologia científica, eles não trabalham especificamente com norma da BNT, eles trabalham com a metodologia científica como um todo, né? Que a BNT ela é só uma parte desse processo. E às vezes eles
por não terem uma orientação ou não terem um diálogo com a biblioteca, eles, por exemplo, eles não têm nem conhecimento ou acesso ou não sabem como usar, por exemplo, uma base de dados onde eles podem acessar aquela base de dados, baixar a norma atualizada e utilizar, por exemplo, no material de aula deles. Então, é importante que quem sai beneficiado sempre vai ser o aluno, né? Porque quando você tem uma biblioteca e um bibliotecário que trabalha em conjunto com os professores de metodologia científica da pesquisa, o professor que for estratégico, né, esperto, ele consegue aproveitar e extrair muito do bibliotecário, que vai só somar para a própria atividade pedagógica dele, né, atividade acadêmica dele. Então, eu acho que é fundamental. Mais alguma pergunta?